traçar um perfil do Lázaro? É difícil? Quem é esse cara? Essa saga de mortes começou em 2007, né? E vem até hoje, tal, com prisões, com fugas, tal, dignas de um filme. Lázaro, mas fale. O Lázaro é sobretudo um sujeito à margem da sociedade. Ele é um sujeito que veio do interior da Bahia. Ele praticava crimes que ficavam escondidos nas nossas periferias, e aí é uma crítica, inclusive, que eu faço ao jornalismo de um modo em geral. Você vê um casal que morre asfixiado no banheiro do Leblon, isso tem um determinado destaque. Se ele morre asfixiado no banheiro de um barraco na favela, isso tem um outro tipo de cobertura. Então, os crimes do Lázaro eram crimes cometidos na periferia, eram crimes cometidos nas cidades do interior, né? Eram crimes que, de certa forma, ficaram abafados ali por esse conceito de desigualdade social que é vigente no país. À medida em que o Lázaro cometeu esses crimes, isso começou a chamar a atenção e, num determinado momento, ele se tornou procurado pela polícia e conseguiu enganar a polícia na Bahia por 15 dias, numa situação muito semelhante à que a gente vê sendo registrada aqui no Distrito Federal agora, até chegar no momento em que ele cansou e se entregou. Ele se rendeu e se entregou para a polícia da Bahia. Esse homem foi transferido aqui para o DF, depois passou a viver no entorno do Distrito Federal e começou a praticar outros crimes, né? Hoje eu estava pesquisando mais sobre o assunto. Já há pelo menos 7 crimes anteriores atribuídos a ele, antes da morte dessa família em Ceilândia, que foi o estupim agora para essa caçada a esse maníaco. Então, eu estava acompanhando o programa antes da Voz do Brasil, você ponderou muito bem, ele realmente não é um serial killer. É muito diferente de uma cobertura que eu fiz em Goiás em 2014, quando um mesmo homem matou 40 mulheres de forma extremamente semelhante. Ele é uma pessoa que apresenta traços de distúrbios psicológicos, isso é fato. A forma como ele aborda essas pessoas, o que ele manda os reféns fazerem, são coisas muito anormais. Mas não há uma motivação muito clara. Ele é um homem que tem distúrbios e isso o torna, inclusive, imputável. Ou seja, ele pode e ele tem que responder na justiça pelos crimes que comete. Como é que pode tantos policiais, tamanho efetivo, drone, 4 helicópteros, como é que pode uma pessoa passar desapercebida por esse contingente? Léo, nos parece muito impressionante num primeiro momento, né? Essa operação chegou a ter 400 policiais. Caraca! Forças especializadas, Rotan, que é assim, a elite da polícia de Goiás, o BOP do Distrito Federal, a Força Nacional quase entrou na operação, houve aí um conflito entre as forças de segurança que acabou não ocorrendo essa entrada da Força Nacional. Então, nos parece, num primeiro momento, incompetência da polícia, mas não é. Eu vim do interior e eu conheço que é uma região de fazenda, uma região de mata, uma região de cerrado, como a gente tem aqui no entorno do Distrito Federal. E é uma área muito grande, muito grande. Queiramos ou não, por mais que nós tenhamos forças especializadas, há agrupamentos que fazem treinamento em selva, que fazem treinamentos para buscas em áreas de floresta, mas você está falando de uma região muito grande. Esse homem fugiu de Ceilândia, que fica no Distrito Federal, para a cidade de Pocalzinho. Ceilândia é uma cidade satélite, né? São 70 quilômetros. Então, para você cobrir uma área de 70 quilômetros em linha reta, eu não estou falando de um perímetro todo, é algo impressionante. O Brasil ele é gigantesco. Às vezes a gente não tem essa dimensão, né, cara? Do tamanho que é, né? É uma coisa monstruosa, é um continente, cara. E tem uma coisa, Dedé, é um sujeito que foi criado no interior também e que se dá muito bem nessas regiões. Ele sabe como se esconder. Então nós temos relatos de vítimas que foram cobertas por ele com mato, por helicóptero não vê-los de cima. Né? Ele apaga as pegadas, ele anda no cascalho, ele anda dentro do córrego. Sim. Então é um sujeito que sabe o ambiente em que ele está. Entendi. Então isso torna o trabalho ainda mais difícil. Não é um cara que você vai acuar, que você vai cercar, ele vai passar fome e ele vai se render, ou ele vai cair desmaiado no chão.
Ele tem sabido invadir pequenas propriedades, roubar comida. Então, é realmente um trabalho exaustivo. E que eu acho que tem ficado ainda mais difícil pela pressão que a imprensa ou que outros tipos de comunicadores, isso é uma coisa que me assusta muito, têm feito. Né? A gente tem visto pessoas ensandecidas com esse tipo de situação e até outros crimes que têm sido praticados por causa disso. Me espanta não só como jornalista, mas como cidadão. Que outros crimes? Léo, eu fiz uma relação dessas situações, porque eu ainda quero escrever sobre isso e eu quero preparar um material sobre isso, enfim, como jornalista e como cidadão. Nós tivemos, no Mato Grosso do Sul, a 900 quilômetros de distância, um homem de 27 anos que foi espancado por um grupo de 4 pessoas porque acharam que ele era parecido com o Lázaro. Essa matéria eu cheguei a ver, sim. O homem foi espancado. No Maranhão, a não sei quantos quilômetros de distância, eu não calculei, um homem que estava criando páginas na internet defendendo o Lázaro, foi alvo de uma operação policial, resistiu a essa abordagem, levou um tiro e morreu. Nós tivemos, lá em Girassol, um homem de 23 anos que se fantasiou, que se fingiu de policial para entrar na força-tarefa, para se infiltrar. Essa matéria eu também vi, essa foi surreal, cara. Olha como isso nos mostra uma sociedade doente. Isso é doentio, né? É assustador. E assim... Agora deixa eu te falar uma coisa. Fala aí, Dedé, fala aí. Não, eu tava falando com o Léo, a cobertura desse caso justamente só foge o controle e acaba... O excesso também acaba sendo ruim, né? Porque todo mundo cobre. Tem gente que nem é jornalista e fala, vou dar um pitaco. Aí encontra a tia-avó do Lázaro, que não sei... E às vezes e aí você tem que desmentir. Não era tia-avó, não. Esse cara fingiu ser... Então vem informação truncada de um jornalismo que nem jornalismo é também, no meio disso tudo, né? Olha, eu me orgulho muito do trabalho que eu faço aqui com a minha equipe na Record TV, do trabalho que os meus colegas do Cidade Alerta fazem, que nós, enquanto emissora, fazemos. E eu rechaço esse discurso eventual de que há exagero na cobertura, tem alguns que pintam até sensacionalismo por parte da imprensa.